Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final. Para o presente vídeo abordo a resolução de exercício relacionado com derivada, questão 387 do livro Análise Matemática de Dimidovic. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e papel contendo a questão. Vamos ao essencial. Necessariamente tem-se do problema derivada, para achar a derivada, da função produto y igual ao produto do x e cotangente x, produto entre x e cotangente x. Bom, antes de prosseguir, importa-me convidar, se está vendo o vídeo, com que subscreva-se ao meu canal, deixe ficar seu like e partilhe. Bom, partilhe para que o vídeo possa chegar aos demais, aos quais possa ser útil, inclusive difundindo o canal para que possa chegar aos demais, inclusive para os que possam ser útil. Deixe ficar seu like para que o YouTube partilhe automaticamente o vídeo, para que pelo mecanismo de busca, pela pesquisa automática, partilha automática ao YouTube chegue aos demais, inclusive aos que possam ser útil. Bom, para si que está vendo o vídeo, quando ver vídeos de matemática, sugiro com que pesquise ao meu canal, encontra-se disponíveis a lista de reprodução ou playlist, inclusive dos demais vídeos do meu canal. Retornando para o problema, derivada da função entre o produto x e cotangente x. Tendo a derivada entre a e b, de modo genérico, um derivado de um produto, então a regra, consequentemente, do produto será a derivada de a, então, vezes b, mais b, derivada vezes a, ou seja, b que não derivei neste lado, então retorno a derivada. Então, eu terei necessariamente o mesmo critério. Então, derivada de x vezes cotangente de x mais cotangente de x, derivada vezes x, vezes x. Necessariamente, então, derivada será derivada de qualquer variável em que é elevado a 1 é igual a 1. Agora, salvo derivada de uma constante, um valor numérico qualquer, inclusive, é igual a 0. Então, embora seja constante elevado a 1 ou qualquer número que seja, então será igual a 0. Então, neste caso, é igual a 1. Vezes cotangente de x mais bom, tenho aqui cotangente de x. Antes que eu derive, terei que mostrar aqui certamente a expressão equivalente. Eu tenho aqui, por exemplo, um triângulo em que tenho aqui o ângulo θ. Então, para este lado terei cateto oposto em relação ao ângulo θ. Então, aqui terei cateto adjacente. E por outro lado terei a hipotenusa. Bom, eu pretendo obter cotangente de x. Então, terei necessariamente, ou seja, de ângulo θ. Então, necessariamente terei aqui a relação entre seno e cosseno. Então, a relação seno de ângulo será cateto oposto sobre a hipotenusa. Oposto sobre a hipotenusa. Agora, cosseno do ângulo será cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Necessariamente. Agora, eu pretendo obter cotangente. Cotangente, eu posso representar inclusive dessa maneira. Portanto, isso é igual, eu mesmo. É igual. Então, necessariamente, cotangente de ângulo será necessariamente cateto adjacente
necessariamente sobre o cateto oposto. Agora, relacionando essas três expressões, cosseno e seno e cateto o cotagente, então, pretendo obter, tem-se aqui em comum entre seno e cosseno a hipotenusa. Então, eu vou isolar para o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vou isolar aqui a hipotenusa. Então, a hipotenusa será igual a cateto oposto sobre o seno do ângulo θ. Agora, o cosseno, por sua vez, possui a hipotenusa. Então, irei substituir necessariamente, porque tem aqui o seno. Então, substituo na expressão de seno. Então, terei cosseno do ângulo igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa dizia que é necessariamente igual a cateto oposto sobre o seno. Então, substituo. Então, terei cateto oposto sobre seno do ângulo. Isto terei necessariamente cateto adjacente sobre cateto oposto, então, vezes seno do ângulo θ, necessariamente. Agora, daqui tenho cotagente do ângulo θ, eu dizia é cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, tenho aqui algo em comum na relação, esta é a relação entre cosseno e seno. Então, substituo aqui, tenho em comum cateto adjacente e cateto adjacente, o cateto oposto e o cateto oposto, ou isolo o cateto oposto ou cateto adjacente, isso vai dar no mesmo. Então, terei necessariamente, isolando, cateto adjacente, terei seno, perdão, cosseno do ângulo θ, vezes cateto oposto, então, sobre o seno. Então, substituo cateto oposto adjacente na expressão do cotagente. Então, obterei necessariamente cosseno do ângulo θ vezes cateto oposto, então, sobre seno do ângulo, então, vezes isto é necessariamente cateto adjacente. Então, cateto oposto vezes cateto oposto, que é da expressão daqui do cotagente. Então, tem-se como cotagente simplifico. Então, resulta-me cotagente de ângulo θ igual ao cosseno do ângulo sobre seno do ângulo θ. Necessariamente. Isso chama-se fusão de fórmula. Fusão de fórmula. Bom, por outra via, poderia necessariamente a partir da mesma expressão de cotagente, porque eu dizia que cotagente é necessariamente cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, tenho aqui para o seno cateto oposto, então isolaria cateto oposto, substituiria na expressão do cotagente. E, inclusive, substituiria cateto adjacente na expressão do cotagente. Então, simplificaria aqui como a hipotenusa. Então, teria a mesma expressão final. Bom, querendo
inclusive para a tangente, do mesmo critério, chega-se à expressão de tangente, para a relação entre seno, cosseno e tangente. Neste caso, esta é a relação seno, cosseno e cotangente. E cotangente, necessariamente. Porque o vídeo necessariamente não destina na dedução, fusão de fórmulas, dedução de fórmulas. Por isso eu recomendo assim que está vendo o vídeo com que deduza para a tangente, caso tenha dificuldades, assim, necessariamente. Bom, existe outra via, tanto que eu dizia, pode servir inclusive para a tangente, dedução de tangente. Bom, farei inclusive um vídeo só tipicamente sobre isso. Bom, retornando ao problema, ao exercício, então terei, portanto, cosseno de x sobre seno de x, derivada, então, vezes x. Então, terei cotangente de x mais derivada de fração, né, de uma fração. Então, terei a sobre b derivada. Então, será a vezes b menos b derivada vezes a sobre denominador. Então, b ao quadrado. Então, é o critério para essa derivação. Então, terei cosseno de x derivada vezes seno de x menos seno de x derivada vezes cosseno de x. Então, sobre seno ao quadrado de x, que é o quadrado do denominador. Então, terei que derivada igual a cotangente de x mais cosseno de x, cosseno de um determinado argumento, que seja a, por exemplo. Então, será igual a derivada de a, ou seja, menos a derivada do argumento. Então, seno do argumento do cosseno. Então, para cosseno, ou seja, para seno de a sua derivada será a derivada do argumento do seno vezes o cosseno do argumento do seno. Então, é necessariamente, então, cosseno de x terei aqui menos seno de x. Então, vezes seno de x menos seno, derivada do seno, cosseno de x. Então, vezes cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Então, terei cotangente de x mais, aqui terei menos seno ao quadrado de x. Então, menos cosseno ao quadrado de x. Então, sobre seno ao quadrado de x. Então, será cotangente de x. Bom, isso posso colocar até em evidência para este caso em que tenho menos seno ao quadrado de x menos cosseno de x, ou por outra, porque se eu tenho seno menos seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x, isto será igual a menos 1. Porém, posso obter inclusive seno da adição, então colocando em evidência menos, então terei seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a menos 1. Então isso volta na expressão em que terei seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, porque será igual a menos 1 sobre menos 1, e isso é igual a 1. Então significa que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Porém, nessa transformação para o problema, tenho menos seno menos cosseno de x, então será igual a menos 1. Será igual a menos 1.
posso logo diretamente colocar aqui menos 1. Então, mais menos 1 sobre seno de x. E é um pormenor que eu estava a esquecer, inclusive aqui, o x. Então, aqui vezes o x. Aqui, inclusive, vezes o x. Que x? Este x. X. Então, terei necessariamente derivada igual a cotangente de x mais menos, então menos sobre seno de x vezes o x. Eu posso colocar logo ponto aqui que significa vezes. Então aqui é necessariamente cotangente de x menos x sobre seno, aqui seno ao quadrado. Então seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Bom, posso parar por aqui. Essa é a primeira derivada. Bom, deixando ficar aqui a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás, e porém importa-me recordar antes que esqueça, subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe N vezes possíveis, quanto possível. Bom, é tudo. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.